Olá, começa agora mais um Questão Política e hoje eu recebo a jovem vereadora Luna Zaratini, do PT. Quase falei Lula de novo, você vê, né? Seja bem-vinda, Luna. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Jefferson, e é um prazer estar aqui nesse podcast incrível, maravilhoso. Obrigado. Olha que eu vou começar a me achar, hein? Luna, você é vereadora aqui em São Paulo, recém-chegada. A gestão Ricardo Nunes, ela tem adotado uma política higienista com relação à população de rua. Ao seu ver, como a cidade de São Paulo pode enfrentar essas questões tão importantes? Bom, então, para começar me apresentando, eu me chamo Luna Zaratini, sou atualmente vereadora pelo PT aqui na cidade de São Paulo. Uma entre 55 vereadores e a única mulher da bancada do PT e a mais jovem da Câmara. Eu estou em 2 comissões atualmente, eu faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes e eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Então, essa questão da política higienista do Ricardo Nunes é algo que a gente tem acompanhado muito de perto, né? O aumento da população em situação de rua, são 52 mil pessoas em situação de rua hoje na cidade de São Paulo. A gente viu uma política de retirada de barracas, de pertence, né? Porque era uma política que acontecia antes, né? Aí teve uma ação judicial que não permitia mais a retirada de barracas e pertences. E isso junta com uma política de esconder a população mais vulnerável do centro e tentar que o centro seja, de alguma forma, como é dito, limpo, né? Então, ao invés de resolver a questão de saúde pública, a questão humanitária do centro, tentam se fazer políticas truculentas. Então, essa política de higienização, essa tentativa de não resolver essa questão, mas de retirar as pessoas. Então, a gente tem acompanhado muito essa questão. Na última sexta-feira, a gente promoveu uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania na Câmara para discutir as violações de direitos humanos em relação à população em situação de rua. E aí isso se encaixa em várias questões, né? Tanto essa política de retirada de barracas e pertences, os centros de acolhida, né, os núcleos de convivência que não têm funcionado de forma adequada, a questão da operação baixas temperaturas. Eu, o deputado Eduardo Suplicy, agora deputado estadual, a deputada Érica Hilton, a gente entrou com uma ação no Ministério Público para que, de fato, eles garantissem as tendas, né, que atendem a população em situação de rua nesse momento de baixas temperaturas, então distribuição de marmitas, cobertores, né, encaminhamento dessas pessoas, e eles não abriram a da Sé. E a gente sabe que a Sé é um lugar central onde tem muita gente precisando desse serviço, né? Então, a gente está muito atento a essa política higienista, uma política de tentar esconder essa população, de não garantir, de fato, uma saída qualificada dessas pessoas que estão em situação de rua, porque o movimento nacional da população em situação de rua, os movimentos de direitos humanos, tem defendido, batido muito na tecla que o desejo da população em situação de rua é ter casa, é ter comida, é ter emprego, é se ressocializar, né, dentro da sociedade. Então, não acho que o caminho é retirar as barracas e nem retirar os pertences. O caminho são políticas públicas combinadas para a gente ter uma saída qualificada dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Mas isso demanda tempo e parece que não dá voto, né? Tudo que demanda tempo não dá voto. Precisa ser uma política que resolva imediatamente, né? Exato. Até porque a eleição está aí. Exato. A Cracolândia em São Paulo, entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador. É uma questão. O prefeito, recentemente, o Ricardo Nunes, ele declarou que ele é a favor da internação compulsória e que ele até criticou quem é contra esse discurso de internação compulsória, diz que não há outra forma, que apresente, então, outra forma quem é contra esse discurso. O que você acha dessa medida? Bom, primeiro que a gente tem que ser muito sincero nessa questão, Jefferson. A questão da Cracolândia é uma questão que perpassa o debate de saúde pública, mas também tem algo muito importante a ser falado. É uma questão de racismo estrutural no nosso país. Uma das coisas mais escancaradas de racismo, né? As pessoas que estão ali na Cracolândia são, em grande maioria, pessoas negras, pobres, pessoas que perderam os empregos, pessoas que, de fato, não conseguiram aí encontrar esse espaço na sociedade. Então, é preciso que a gente fale em alto e bom som, que é uma questão de racismo,
e que a gente precisa, a partir disso, entender como a gente pode ressocializar essas pessoas, porque na Cracolândia recai muito o debate sempre sobre o usuário, mas nunca sobre quem está organizando o tráfico de drogas, sobre quem está organizando tudo isso, né? E o usuário, na questão, né, já teve um programa aqui em São Paulo chamado Braços Abertos, da gestão do Haddad, que teve uma resolução positiva nesse sentido. Então, tinha políticas de trabalho, tinha políticas de retirada de documentos, tinha também políticas de retorno aos estudos, de moradia. Então, as pessoas, elas, de alguma forma, saíram dessa condição de estar naquele espaço. Então, tinha uma grande relação também com o programa Transcidadania. Então, isso foi muito importante. Hoje, eu conheço pessoas que saíram da Cracolândia, são mulheres, por exemplo, que estão empreendendo, mulheres que estão conseguindo organizar, enfim, trabalho e tal. Então, eu acho que é possível a gente tratar essa questão como uma questão de saúde pública e de políticas combinadas também. E, de certa forma, de acolhimento, né? E de redução de danos. Porque isso é muito importante na saúde, né? Essa questão do compulsório, isso tudo não dá resultado. Então, não é só uma questão de opinião política ou uma questão ideológica. É uma questão de comprovação. E, recentemente, o Tarcísio, o governador de São Paulo, teve uma infeliz colocação de que ele ia apresentar um programa, tem saída ou saída da rua, enfim, uma coisa assim, e que ele ia levar a população em situação de rua, a população da Cracolândia, para lugares no interior de São Paulo, em troca de trabalho, em troca de alimento, enfim, um programa muito torto, para não dizer outras palavras, muito assim, que sugere algo como um trabalho análogo à escravidão, Sim. né? Porque essas pessoas, elas deixam de ter escolha, né? Eu acho que o princípio que a gente está defendendo aqui é o da escolha, é o da autonomia, é o da pessoa conseguir, de fato, escolher os rumos da própria vida. Então, eu acho que tem programas que deram muito certo, como Braços Abertos, e que deveriam ser repetidos, né? Ao invés da gente inventar fórmulas que não resolvem a questão. Policiamento, truculência, não resolve a questão. Só espalha as pessoas de um lugar para o outro, como se elas fossem objetos, né? Ou, enfim, sem nenhuma discussão e sem nenhuma, realmente, vontade de resolver a questão. E a Cracolândia, ela é um caso que não é mais municipal, ela é um caso nacional. Sim. Então, a gente precisa, de fato, combater essa questão de saúde pública, de racismo na nossa cidade, a partir de políticas sérias, políticas combinadas e políticas que realmente entendam qual é a questão, qual é a problemática, né? O problema ali não são usuários, né? O problema é todo um sistema, uma cadeia que não é fiscalizada e como isso é tratado, né? A gente precisa começar a pensar em políticas a longo prazo, né? É tudo feito de uma forma muito eleitoreira, né? As pessoas querem deixar suas marcas, seu legado, antes do fim do mandato para ser reeleito. A verdade é essa. É importante até dizer que tanto é que tem um aumento ali de usuários, né, pessoas na Cracolândia, quando também há um aumento da vulnerabilidade. Então, um aumento do desemprego, da fome, da miséria. Então, uma pessoa que sempre fala da renda básica de cidadania, né, que é o Eduardo Suplicy, discute muito essa questão. Se as pessoas tivessem acesso a um recurso, a partir do CPF delas, a gente poderia realmente combater diversas vulnerabilidades. E eu tenho certeza que quando alguém tem recursos e tem estabilidade que pode garantir uma casa, garantir, enfim, recursos para a família, eu tenho certeza que essa família é menos vulnerável para estar nesse espaço. Tanto é que não é a questão da drogadição, porque se fosse uma questão de drogadição, a gente veria pessoas brancas e pessoas negras. Mas no caso da Cracolândia, a gente não vê isso, né? Inclusive, a gente tem parceria com várias instituições e, enfim, ONGs que fazem trabalho voluntário ali. E realmente é um convite, assim, para as pessoas conhecerem a Cracolândia e entenderem quem são aqueles sujeitos. E são vários sujeitos, né? Então, hoje a gente vê famílias inteiras, a gente vê, sabe, enfim, modificou muito, né, essa questão quando aumenta a vulnerabilidade. Então, quer combater a Cracolândia, né, quer resolver essa questão, quer discutir essa questão de forma social, então vamos discutir a vulnerabilidade da sociedade, vamos discutir, de fato, qual é o problema real, né, disso tudo.
Você, como uma jovem na política, uma mulher, como você encarou os últimos 4 anos de governo Bolsonaro e o que representou logo em seguida a saída de Bolsonaro ser sucedida pela entrada do Lula? Bom, os 4 anos de governo Bolsonaro foram 4 anos de desgoverno, onde a gente teve a retirada de políticas públicas, onde a gente teve recessão econômica, onde a gente teve privatizações, onde a gente teve direitos humanos violados, onde a gente teve uma série de ataques machistas, racistas, LGBTfóbicos, ataques à população no geral, ataques aos povos originários, quilombolas. A democracia. A democracia. A gente teve também uma série de corrupções ou também destruição do meio ambiente. Então, foi um governo que não se articulou internacionalmente, um governo que, na verdade, tinha um objetivo, né, de aumentar essa desigualdade, essa exploração e ficar submetido, né, aos Estados Unidos, dentro de uma política internacional onde o Brasil não tinha uma perspectiva de desenvolvimento. Então, houve uma retirada da soberania nacional, que nada mais é do que a escolha, o poder de escolha e decisão de um país. Então, a gente perdeu muito nesses últimos anos, né? Acho que a vitória do Lula foi uma vitória da democracia, um respiro, né, para todos nós, porque o Lula tem uma política de mais investimento na educação, saúde, cultura, mais investimento na ciência, também de defesa, valorização da soberania, políticas públicas que voltaram, que são essenciais nesse combate à fome, à miséria, às desigualdades no nosso país. Então, eu acho que é fundamental a gente reconstruir o Brasil, né? Acho que esse termo a gente tem falado, ouvido muito, porque, de fato, é uma reconstrução. Quem deixou um rombo no orçamento, como foi Bolsonaro, quem deixou um rastro de destruição, uma herança maldita, né? A gente vai precisar fazer todo um processo de reconstrução, que, obviamente, não vai vir só do governo Lula, mas dos movimentos sociais, vai vir da população, dessa articulação de grandes mobilizações. É preciso que a gente consiga entender que foi um período muito ruim da nossa história e que a gente vai precisar reconstruir. Eu estou pronta aí para ajudar o governo Lula aqui em São Paulo a reconstruir o nosso país. Ano que vem mais um desafio, né? Você acabou de entrar ali, mas ano que vem já tem eleição novamente. E os partidos já estão se articulando. O Guilherme Boulos já quase um pré-candidato oficial do PSOL. Deve lançar a sua chapa com o PT, conforme foi combinado nas eleições presidenciais. Só que a gente tem o bolsonarismo desembarcando em São Paulo, né? Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, diz que vai ser candidato, disputa ali nos tapas o apoio do Bolsonaro com o Ricardo Nunes, né? A briga dos Ricardos aqui em São Paulo. E eu ouvi falar também no nome de Eduardo Bolsonaro. Como você encara esse quadro aqui em São Paulo? Bom, há uma divergência, né, entre a direita e a extrema-direita, então tem muitos nomes, tem também do astronauta, enfim. Nomes que não faltam para a disputa aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, a gente analisando os dois lados, né? Um lado ali da direita, ainda existe uma grande discussão, né? Como que isso vai ser, quem é o candidato apoiado pelo Bolsonaro, como o Bolsonaro e o bolsonarismo vão se posicionar dentro da cidade de São Paulo, quem o Tarcísio vai apoiar, isso é bem significativo, né? O governador do estado. Então, ainda há uma decisão e tem um jogo político aí. Então, por exemplo, o nome do vice ou da vice do Ricardo Nunes ainda não foi escolhido, porque existe essa barganha. E eu acho que o atual prefeito, Ricardo Nunes, está buscando esse apoio do Bolsonaro e bolsonarismo para se consolidar como a opção da direita e da extrema-direita. Então, ele vai precisar se aliar mais à extrema-direita. Está tentando se vender como um centro-direita moderado, né? Então, mas aí uma coisa é o que a gente quer se colocar, outra coisa é como a política nos coloca, né? E às vezes não tem muita escolha, né? A forma com quem você vai se aliar, da forma como você vai aliar, como que você vai estabelecer essas articulações. Você pode querer uma coisa, mas se ele se aliar com o Bolsonaro e o bolsonarismo, ele é o candidato do Bolsonaro, porventura, e ele vai ser a pessoa que vai representar o Bolsonaro aqui. Então, eu acho que ele flerta muito com isso. E eu acho que é triste, né? Porque você tentar viabilizar uma candidatura a partir de algo que você não acredita é triste. E se você acredita no Bolsonaro, é mais triste ainda, né? Então, eu espero que as urnas deem bastante um resultado negativo para quem se aliar ao bolsonarismo e ao Bolsonaro aqui em São Paulo. Por um outro lado, a gente tem aí o Guilherme Boulos, que é o nosso candidato,
né, da esquerda, enfim, da aliança com PT, PSOL, outros partidos, e alguns outros nomes que estão surgindo. Então, acho que vai ser uma eleição bastante interessante, do ponto de vista de ser a primeira grande eleição pós a vitória do Lula e esse impedimento, né, do crescimento aí do Bolsonaro, do bolsonarismo. A gente barrou, né, a extrema-direita, o fascismo de crescer no país. Boulos também vem de 2 resultados muito importantes, né? Foi para um segundo turno inédito do PSOL, com pouco tempo de TV, e foi eleito o deputado federal mais votado por São Paulo. Exato. Então, são 2 resultados 1 milhão muito de importantes. votos e muitos votos aqui em São Paulo, né? Aqui na cidade, lembrar também que o Lula venceu, né? O Haddad venceu. Então, é um cenário bem positivo, assim, né? De um olhar mais progressista. Então, eu acho que o Ricardo Nunes, ao não tratar de temas tão importantes quanto o combate às desigualdades sociais, recai sobre um prefeito ou um gestor público que não está resolvendo os problemas da cidade, não está resolvendo os problemas de mobilidade, não está resolvendo problemas de habitação, não está resolvendo problemas das desigualdades sociais, do centro, né, de como que a população em situação de rua está aumentando, não está resolvendo os problemas das periferias. Então, realmente assim, é preciso também apresentar algo, né? Apresentar essas políticas. A população nem sabe o nome do prefeito. Não sabe, em alguns lugares tem falado Ricardo Nulo. É o que o voto representou, talvez, né? Vereadora, a cidade de São Paulo está abandonada em questões de zeladoria, mas tem dinheiro em caixa. Como é que a gente explica isso? Bom, são 30 bilhões, né, em caixa que podem ser utilizados de toda forma e que poderiam estar sendo utilizados agora, né? Mas que parece que há uma vontade de guardar esse dinheiro. E aí é incompreensível, né? Porque os problemas estão aí, as pessoas estão passando fome agora, a gente tem pessoas desempregadas agora, a gente tem pessoas sendo despejadas, pessoas que estão passando por reintegração de posse agora. E eu acho que era preciso ter um olhar humanitário para resolver essas questões. Então, é um pouco inexplicável mesmo, né? Por que essas políticas não estão sendo feitas e como a gente pode pressionar para essas políticas serem feitas, né? Porque, no caso, ainda tiveram algumas questões, e aí comentando rapidamente, que foram inusitadas. A gente está passando pela revisão do Plano Diretor Estratégico, que é um plano que, basicamente, decide o futuro da cidade nos próximos anos. Então, o seu desenvolvimento econômico, seu desenvolvimento urbanístico, seu desenvolvimento social. A gente passa por uma revisão, esse plano era de 2014. E aí, nessa revisão, a gente já discutiu algumas coisas. A prefeitura, o executivo, mandou um projeto de lei para a Câmara para, na verdade, tirar dinheiro de um fundo que chama Fundurb, que é um fundo para mobilidade e para habitação. E eles queriam tirar dinheiro para recapeamento e pavimentação de vias. Recapeamento é só o que o prefeito tem feito, inclusive. Em todos os lugares que você passa, a cidade está sendo recapeada. Pois é. E aí a gente discute aonde foi esse recapeamento? Aonde foi essa pavimentação? Nas periferias? Porque tem muito lugar que realmente precisa? Não, foi na Faria Lima, na Doutor Arnaldo, na Avenida Paulista. Lugares que, assim, já não precisa mais. Então, é um pouco curioso essa inversão de valores, essa inversão do que é a cidade, as prioridades da cidade. Eu acho que, no mínimo, você tem que, se você se colocando como prefeito, tem que buscar resolver ou pensar em caminhos para resolver as principais questões da nossa cidade. E hoje São Paulo é a cidade mais rica do país, porém é a mais desigual. Na tua opinião, por que há tão pouca representação política feminina no Brasil? Bom, Jefferson, quando eu estava vindo para cá e estava lendo as perguntas, assim, são muitas perguntas e essa a gente poderia fazer só um podcast sobre isso, assim. Mas a pouca representação feminina, na minha opinião, tentando responder aí num tempo adequado, tem muito a ver com machismo estrutural. Então, assim, existe, primeiro, uma visão de que as mulheres não podem estar na política ou não são dignas de estar nesse espaço. Então, uma visão da sociedade de desvalorização da mulher. Uma próprio falta, né, de espaços onde as mulheres possam participar da política. E também o quanto a gente ainda está longe, né, de ver as mulheres na representação dos espaços de poder. A gente está discutindo agora, 2023, uma lei que fiscaliza se as mulheres e os homens vão ganhar de forma igual por fazer um trabalho igual. Então, assim, a representação política é um passo muito além, né, do que a gente vive de desigualdade, né? As mulheres lutam para sobreviver, né? As mulheres lutam para viver, né? Então, a gente ainda está num período muito difícil. E eu acredito que
o aumento do bolsonarismo e da violência política de gênero com os discursos de ódio que foram fomentados, né, pela extrema-direita, também impedem, né, as mulheres de participarem de forma plena, né? A lembrar a vereadora Marielle Franco, foi assassinada. Isso é um caso de machismo, é um caso de racismo, né? Então, eu acho que existe muita violência política de gênero. Isso impede também as mulheres que foram eleitas também de conseguirem se manter nesse espaço, porque para nós, mulheres parlamentares, mulheres na política, a gente tem vários desafios. Um desafio é mudar a política, porque a própria política ela é estruturalmente construída para os homens, pelos homens. Então, a gente tem que fazer essa inversão. A pouca representação feminina, né, na política tem muito a ver com essas não possibilidades que são dadas para as mulheres, né? Que tem a tarefa do cuidado, que tem a dupla, tripla jornada de trabalho, que tem a estigmatização de que mulheres não têm que estar na política, de que tem também o medo, né, da participação, enfim, diversas questões que impedem a gente estar lá. E o próprio voto também, muitas vezes, as mulheres são diminuídas, né, na visão. Então, por que eu não vou votar numa mulher ou num homem, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje existe uma reação a tudo isso, né? E eu acho que o movimento feminista é essa reação, o movimento das mulheres é essa reação. E as mulheres, por mais que elas não estejam tão bem representadas, né, na vida pública, as mulheres sempre fizeram parte da história política do nosso país, da história política do mundo, e estiveram à frente de grandes revoluções, de grandes lutas populares. E as mulheres hoje também estão enfrentando diversas questões e são protagonistas, né? O que falta é esse reconhecimento. Mas eu tenho certeza que a gente está conquistando esses espaços com muito suor, né, com muita luta, mas a gente está conquistando para nunca mais voltar para trás. Infelizmente, muito devagar ainda, né? Muito devagar. Sem contar ainda as mulheres negras, né? As mulheres trans, as mulheres quilombolas, indígenas, as mulheres periféricas. A representação diminui ainda muito mais, o que é muito, muito ruim, né? Vereadora, se você pudesse apontar um grande feito da gestão Ricardo Nunes, Bruno Covas, o que você diria? Essa é a resposta. Eu não sei exatamente o que apontar. Acho que falta muito ainda para fazer por essa cidade. Tá muito aquém do que poderia ser. Talvez o grande feito foi não trabalhar, né? Qual é a sua visão sobre a privatização de serviços públicos tão difundida sobre essa gestão? Bom, então, uma das questões envolve bastante a privatização e a terceirização, né? Eu acho que isso não é solução também para os problemas da cidade. E aí vou pegar 2 exemplos, né? Primeiro, tem uma privatização dos cemitérios hoje, do sistema funerário na cidade de São Paulo. Hoje está mais caro para você morrer em São Paulo. Então, a gente não está nem mais falando de vida, a gente está falando de morte. Pobre não tem dinheiro nem para morrer, né? Pois é. Então, assim, essa busca incessante por privatizar, vender, enfim, terceirizar, faz com que a qualidade dos serviços diminua, faz com que também a gente não consiga ter condições de vida melhor para a população. Então, esse é, por exemplo, um caso. Uma outra tentativa que a Prefeitura está fazendo através da Secretaria de Cultura é a privatização das casas de cultura. As casas de cultura são equipamentos culturais espalhados na periferia. Atualmente, a gente tem 20 casas de cultura, onde deveriam ser casas com produtores culturais, periféricos, espaços abertos, democráticos. E hoje existe um edital da Prefeitura que a gente conseguiu barrar através de uma ação no Tribunal de Contas do município para que esse edital não vá para frente, porque ele queria eliminar nada mais do que o conselho gestor, assim, o espaço de decisão que tem que ter a participação popular. Eu acho que qualquer política pública que teve participação, que tem participação popular, é uma política pública melhor, mais qualificada. Eu sou da tese de que as pessoas sabem o que elas querem, as pessoas conhecem os problemas. Eu tenho andado muito por São Paulo, pelas periferias, e é muito incrível como o povo é muito inteligente e que tem vários projetos que a gente tem, ideias que a gente tem que vieram da população e dessa escuta. Eu acho que falta escuta na política. E quanto mais escuta a gente tiver, participação, pertencimento, mais a coisa pública é valorizada, porque ela não vira de alguém, ela vira do povo, ela vira da população. Quem vive na pele, de fato, né? Exato. E se você for perceber todas as políticas públicas elaboradas pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT,
aqui na gestão, eu poderia citar várias, tiveram a participação popular. Eu mesma participei do Conselho Participativo Municipal da Lapa, que era uma instância de representação do bairro com a prefeitura. Então, a gente fazia a conexão entre a população de um bairro, de um distrito, com o poder público. E, nesse sentido, era um trabalho voluntário, um trabalho onde a gente foi eleito, né? Minha primeira eleição foi como conselheira do Conselho Participativo Municipal da Lapa. Inclusive com urna, assim, na gestão do Haddad em 2013. Então, acho que foi uma experiência interessante de mostrar como a gente podia discutir o orçamento, as obras que eram feitas pela subprefeitura. E as subprefeituras deixaram de ser lugar onde faz poda de árvore. Se tornou um lugar de debate, de discussão. A gente discutiu o programa de metas da prefeitura com participação popular e com eleição. E não era só com um setor da sociedade, eram com todos. Todos foram eleitos ali. Tinha gente de direita, de esquerda, tinha gente que, enfim, não era de lugar nenhum, tinha gente de movimentos diversos. Então, foi uma experiência importante de entender como a participação popular e social muda vidas, assim, e muda a política, qualifica a política, né? Vereadora, o MBL, que também representa uma linha jovem da política nacional, né, tem aventado aí o nome de Danilo Gentili à presidência da República. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho bom, porque aí vai perder e vai entender como é a política brasileira. E aí a gente também tem, por outro lado, a direita, ela surfa nas redes sociais como ninguém. Tem muito mais engajamento, inclusive, do que a própria esquerda. Por que a esquerda está perdendo esse jogo? Porque, assim, que nem um jogo onde a gente não debate as regras e onde as regras já estão tendenciosas para um lado, não tem como ganhar. Hoje, a gente precisaria entender exatamente a questão dos algoritmos. A gente deveria produzir tecnologia própria. É um absurdo que a gente não tenha tecnologia própria das nossas redes de informação, de informática, e que a gente não tenha essa disputa tecnológica ao nível que deveria ser. Então, hoje existe uma guerra cibernética tecnológica onde a gente a gente não tem como ganhar. Porque, justamente, os algoritmos, tudo, é só a gente ver o que foi a PL das fake news e o que foi a pressão das big techs em relação à votação contrária a essa PL. Então, existe pressão internacional, existe jogo, existe uma disputa geopolítica e existe tecnologia, ciência. Hoje, a gente não tem ciência ao nível adequado, né, de desenvolvimento tecnológico para a gente combater, de fato, ou dominar, né, esses setores na internet. Então, quem está hoje dominando são grupos internacionais, elites econômicas, o capital financeiro, as grandes potências. Assim, não sei se você viu, mas recentemente a gente adquiriu alguns caças, né, caças de defesa. Né, chama Gripen, se eu não me engano, F-93, algo nesse sentido. Esses caças, eles são da 4ª geração. E, na verdade, hoje, nos Estados Unidos, tem caças da 5ª geração. Então, como que a gente compete? Não tem como competir. Né? Então, a gente precisa fazer um debate sincero sobre desenvolvimento tecnológico, investimento em ciência, soberania nacional. Acho que só assim a gente vai ganhar. Por enquanto, assim, não adianta fazer... A gente pode combater vídeos legais, etc. Mas aí a gente está discutindo na superficialidade, porque o jogo é muito mais embaixo, né? Vereadora, a LGBTfobia é uma das principais causas de evasão escolar. Eu mesmo já sofri isso na pele, inclusive, quando era adolescente. É difícil ser aluno gay em escola pública. Eu apanhava, sofria bullying. Perdi um ano de escola por conta disso. E não tinha respaldo nenhum, inclusive, da direção do colégio. E aí vem a direita, inclusive, fala que o kit gay ia ser implementado. Vivi governo Lula e vivi sofrendo ali com isso, né? Isso nunca foi uma pauta. Mas como é que você acha que a gente pode combater a LGBTfobia dentro das escolas, especificamente? Sinto muito por tudo que você passou. Infelizmente, é isso a vida, né? Enfim, ser mulher, ser LGBT, ser negro, negra na sociedade. A gente vive, né, esses preconceitos e esse racismo, LGBTfobia, machismo estrutural. Eu acredito que a gente só pode combater
essas questões de forma cultural. Então, é preciso que a gente faça grandes debates do que é a educação no nosso país, de como a gente pode combater e fazer diálogo sobre isso. Então, uma coisa que a direita, assim, e é incompreensível, né? A direita fala para a gente não ter debate de gênero, né? Fala de ideologia de gênero. Fala contra a educação sexual nas escolas. E nada mais é a educação sexual nas escolas da gente conseguir discutir a autonomia do corpo das pessoas, a gente discutir como que o gênero é construído. Então, por que as mulheres recebem menos que os homens? É toda uma construção cultural, histórica, política, que permite essas violações, essas desigualdades, né? Então, fazer esses debates, né, de que as pessoas podem escolher com quem elas vão se relacionar, que as pessoas podem e devem ser quem elas querem ser, a discussão de que existe, né, desigualdade de gênero no Brasil, né, de que a questão não é uma mulher se esforçar mais para chegar no espaço onde um homem está, é que ela vai ter uma série de barreiras sociais para chegar nesse espaço, né? E que quando tem é sempre um caso, é sempre 2 casos, é uma exceção. Não uma questão de que o que a gente gostaria é como está na lei, né? Todos são iguais perante a lei. Isso não existe hoje, não é realidade no nosso país. Então, eu acredito que para a gente combater de fato, é preciso de debate de educação sexual, é preciso de debates políticos, é preciso de políticas públicas afirmativas, é preciso que a gente tenha uma grande mudança e lenta na sociedade para que a gente pare, né, de ser o país que mais mata pessoas trans, o país com recorde de feminicídio, ou um país com recorde, né, de LGBTfobia como o nosso, né? Então, acho que é nesse sentido. Políticas públicas, políticas afirmativas, muito debate, muito processo realmente de discussão, de desconstrução, né, de uma série de coisas e de diálogo intenso com a sociedade, né? Então, isso não é só nas escolas, né? Deveria ser em diversos espaços. Políticas dentro de empresas, a própria preparação de agentes do Estado. Então, é algo muito, muito importante, né? Escolas públicas têm que ter uma formação. Professores, professoras, um preparo, servidores, né? Funcionários. Sim, um preparo, assim, porque essa questão ela existe e ela mata, né? Então, a gente precisa também entender como uma questão importante. Vereadora, vamos para uma última pergunta, que o nosso tempo é curto, infelizmente. A gente tem um estudo de um urbanista chamado Alexandre Benoit, e ele sugeriu que cerca de 300 mil imóveis estão desocupados, vazios em São Paulo. E aí, quando a gente pensa que a população de rua tem cerca de 52 mil pessoas, tem aí imóvel suficiente para combater esse déficit habitacional. Parece uma conta simples, mas ela nunca fecha. Por que essa conta não fecha? É isso. Muita casa sem gente, muita gente sem casa. Hoje, se a gente quisesse resolver o déficit habitacional do Brasil, seria possível. Mas falta distribuição desses espaços, falta distribuição de riqueza, falta a gente entender como que a gente pode resolver essa questão e ter vontade política. Quando teve a gestão do Haddad, muito foi feito, por exemplo, com prédios ociosos no centro. Então, por exemplo, toda propriedade tem que cumprir a função social dela. Se uma propriedade está abandonada, muitas das propriedades ali do centro, prédios abandonados, não pagam IPTU, têm dívidas altíssimas com o IPTU. A gente poderia, por exemplo, pegar esses prédios ociosos, fazer uma negociação sobre o IPTU e transformar esses prédios em prédios públicos para se tornarem conjuntos habitacionais com qualidade, com estrutura para receber essas pessoas. Então, é possível fazer essa política em relação aos prédios ociosos. Por exemplo, já existe, né, uma tentativa dos movimentos de ocupar esses espaços, mas essas ocupações elas precisam ter garantia, né, de estrutura, então de serviços como água, luz, e a gente acompanha também essa regularização dessas ocupações, mas deveria ser uma política pública de Estado, né, uma política pública da prefeitura, de fato. Além da construção de conjuntos habitacionais, né, que são importantes, mas que esses conjuntos também têm que ser pensados aí com uma política pública habitacional, onde tem a participação popular,
onde esses conjuntos tenham relação com o entorno, com a periferia que está, com espaços de comércio, com espaços de trabalho. Não adianta eu construir um conjunto habitacional, sendo que as pessoas têm que se deslocar da periferia para o centro, gastando 2, 3 horas todos os dias, né? Então, é preciso que a gente também produza emprego, renda no centro e na periferia. É preciso que a gente desenvolva a cidade de forma igual e qualitativa, né? Então, existem várias formas da gente combater o déficit habitacional. E é muito importante a gente combater isso, porque é uma política que garante o acesso a outros direitos, né? Educação, acesso à cultura, acesso à garantia de segurança alimentar. Então, é preciso que a gente consiga, de fato, combater isso, né? Aqui na Prefeitura de São Paulo tem um programa que chama Pode Entrar, que a discussão é de ter cerca de 40 mil conjuntos habitacionais, unidades habitacionais entregues, enfim. E eu acho que é difícil isso acontecer, né? Porque é preciso de tempo, né, para fazer essas questões. E, enfim, tem muitas formas de a gente resolver esses problemas. Acho que essa questão dos prédios ociosos é uma delas. Preciso de tempo e disposição, que não me parece ser o caso, né? A gente vai para um quadro final da nossa entrevista que chama Bate e Volta. Eu te falo alguns nomes e você rebate ali com o mínimo de palavras possível, tá? Não precisa ser até uma palavra, não. E aí eu inicio com Bolsonaro. Genocida. Lula. Acho que esperança, um guerreiro, né? Porque depois de tudo que ele passou, realmente eu acho que é uma inspiração política. Direita. Não traz nenhuma solução. Esquerda. Luta contra as desigualdades sociais. Feminismo. Revolução. Educação. Transforma o mundo. Uma mulher que te inspire. São tantas maravilhosas. Vou falar Elza Soares, que eu acho que ela representa muita coisa em vários âmbitos. Vereadora, eu queria te agradecer mais uma vez por topar nosso convite. A nossa conversa foi maravilhosa. Eu queria que a gente tivesse o maior tempo do mundo para conversar e você está convidada a voltar quando quiser. Tá bom, muito obrigada, Jefferson. Queria agradecer também todo mundo que está vendo, ouvindo a gente. Agradecer a oportunidade de estar nesse podcast. E quem quiser me seguir nas redes sociais, quem quiser conhecer o nosso trabalho, é só acessar @LunaZaratini, ZARATTINI. E quem quiser se somar ao nosso mandato, é um mandato aberto, participativo, um mandato que está atento às questões das periferias, mas também aos debates dos rumos da cidade e do país. Então, quem quiser se somar, sinta-se à vontade para mandar aí um direct, seguir nas redes sociais e vir conosco. Obrigada. Eu que agradeço. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado e até o próximo Questão Política.